Olá! No Didática de hoje nós vamos comentar sobre um texto bíblico que sem dúvida você já ouviu alguém citar, mas claro que nem sempre citado de forma correta, ou seja, dentro do seu contexto. E é claro, como já se diz há muito, né? Um texto fora do contexto pode tornar-se um pretexto. Pois bem, quem nunca viu citar o texto de Mateus capítulo 22 e versículo 14, onde a palavra de Deus diz assim, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu pelo menos já vi muitas pessoas citar esse texto fora do contexto, das mais diversas formas, com os mais diversos interesses. Mas quando nós olhamos para este verso, o verso 14 do capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós podemos logo notar que esse texto está dentro de um contexto, e digo de um contexto imediato, que é a chamada parábola das bodas. Portanto, nós temos que observar este texto ou procurar a interpretar este texto ou buscar o significado desse texto. Qual é a intenção do autor com esse texto? Que isto é interpretação. O que é uma boa interpretação? É achar qual é a intenção do autor ao escrever aquelas palavras. Pois bem, e sendo assim, quando nós procuramos compreender qual é o sentido do texto que acabamos de referir, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, nós temos que observar então a parábola na qual ele está inserido. Pois bem, e quando nós estamos falando em parábolas, nós temos uma particularidade neste gênero literário, chamado de parábola. A palavra parábola quer dizer jogar do lado ou fazer comparação. Ou seja, é uma história contada, e Jesus usou muito esse recurso, né? Não temos parábolas somente nos ensinos de Jesus, mas Jesus, sem sombra de dúvida, foi quem mais usou parábolas para ensinar. Então, o que é jogar do lado ou fazer uma comparação de uma história contada para ilustrar uma verdade que queira-se expor ali. Pois bem, então, o texto que nós citamos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, está inserido dentro de uma parábola, ou pelo menos no contexto imediato de uma parábola. E parábola não se pode interpretar ao pé da letra. Por quê? Porque parábolas têm sentido conotativo, porque é uma linguagem figurada, e digo, uma linguagem muito específica. Então, quando nós estamos lendo parábola, nós temos que procurar qual é o sentido da parábola. Ou seja, em outras palavras, nós podemos dizer que qual é a moral da história. Não se pode interpretar parábola em sentido literal, e muito menos procurando dar um sentido a cada palavra, ou seja, a tintim por tintim, como nós dissemos aí no popular, né? No que está sendo dito. Porque parábola tem um sentido único, né? Em um contexto da história, né? Ela engloba, né? Uma verdade em toda a sua história. Pois bem, assim sendo, quando nós observamos a chamada parábola das bodas, contada aqui por Jesus em Mateus capítulo 22, nós podemos entender que Jesus contou uma história, cuja história relata o seguinte, que um certo rei deu uma festa de casamento do seu filho, e para essa festa ele convidou várias pessoas, mas estes desculparam-se e não vieram à festa, muito embora o rei, pai do noivo, ele tenha dito que tudo já estava pronto, que tudo já estava preparado, né, que eles não precisariam, no caso, preocupar-se com nada,
estava apenas aguardando a chegada dos convidados. Mas como estes não vieram, o convite foi estendido a outros. E com um detalhe, a história diz que não só alguns não vieram, mas também maltrataram, né, os servos daquele rei. E aí diz o texto que o rei, irado com aquela ação, mandou que se incendiasse a cidade desses rebeldes que maltrataram seus servos. E depois o convite foi estendido a outros e a casa ficou cheia, repleta. E depois que a casa estava cheia, repleta, né, a festa em andamento, por assim dizer, o rei encontra ali entre os convidados um que não tinha vestes nupciais, ou seja, não estava trajado adequadamente para aquela festa. Então o rei toma a atitude de ordenar que aquele fosse retirado e lançado fora da festa. Qual é o sentido desta parábola? Esta é uma parábola que fala sobre a semelhança do reino de Deus. Como Jesus sempre começa, né, nessas parábolas do reino, ele diz o reino de Deus, ou o reino dos céus, no caso aqui em Mateus, né, o reino dos céus é semelhante, né, e aí ele começa a contar essa história. Então, essa parábola diz respeito ao sentido dessa parábola, a comparação que ela faz é com a salvação que Deus providencia a nós em Cristo Jesus. O convite estendido é a mensagem do Evangelho que é estendido. E no caso, não podemos negar que essa parábola traz uma particularidade ou uma mensagem em particular para o povo judeu, para o povo de Israel. Porque o texto diz que alguns daqueles que foram convidados maltrataram os servos do rei. E diz também o texto que a punição veio, a sua cidade foi queimada. Não nos deixa passar sem lembrar a destruição da cidade de Jerusalém e do templo em Jerusalém no ano 70. Pois bem, mas a parábola segue e diz que o convite foi estendido a outros que vieram. Então, esse texto também fala da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que é estendido a toda a humanidade. Muitos, muito embora seja de graça, como o texto diz, tudo está preparado, ou seja, nada dependesse de nós, e nós fomos convidados pela graça salvadora em Cristo Jesus. E o texto também diz que assim mesmo alguns rejeitaram, como nós sabemos que muitos têm ouvido a pregação do Evangelho da graça salvadora em Cristo Jesus, mas mesmo sendo uma oferta graciosa, eles rejeitam. Mas aí o texto vai dizer também, ou até melhor a história, né? Vai dizer também que depois da casa cheia, o rei encontra uma pessoa ali vestido não com vestes nupciais. Eu não disse que parábola não pode ser interpretada ao pé da letra? Se fôssemos interpretar essa parábola ao pé da letra e tendo ela como a mensagem do evangelho, da evangelização, né, da salvação, teríamos que dizer que quando chegar no céu, em que muitos ali estiverem, alguns ainda vai ser retirado do céu. Claro que não, né, queridos? Claro que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a mensagem do Evangelho é anunciada, muito se aproxima, né, do povo de Deus. Em termos mais diretos e simples, vão para as igrejas, mas não têm de fato uma experiência de salvação. Eles estão no meio do povo do reino, mas não faz parte do reino de Deus. Como eu gosto de chamar, não é verdadeiramente um cidadão do reino de Deus. E o texto diz que ele não estava vestido de vestes nupciais. Quando nós olhamos para essa questão, nós vemos que ele não estava, né, dignamente ali naquele lugar. E quando nós olhamos para outros ensinos da palavra de Deus, principalmente aqueles que usam a questão das vestes como um simbolismo de qualificação para um determinado evento ou uma determinada ocasião, nós podemos notar que
Por exemplo, o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz que é bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, porque a estes dão-lhe o direito à entrada na cidade santa. Há outros textos, como podemos ver também no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13 e versículo 14, onde o texto nos aconselha a revestir-nos do Senhor Jesus. Ou seja, poderíamos citar alguns textos na Bíblia que usa as vestes como condição, ou qualificação para uma determinada situação. E aqui, o caso das vestes, que que estava ali no banquete do rei, mas não de maneira digna, diz respeito ao que ele não tinha experimentado, a verdadeira salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Como o Paulo também vai citar lá na segunda epístola de Coríntios, falando a respeito da nossa salvação, se formos achados vestidos e não nus. No caso aqui da parábola, a simbologia é outra, mas o sentido é este. Aquele estava ali, aparentemente aceitou a mensagem, o convite, mas não houve verdadeira salvação. Não houve uma verdadeira experiência de transformação, de novo nascimento, entre tantos outros termos que nós poderíamos citar para exemplificar a verdadeira e genuína salvação. Faz-nos lembrar também o texto do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 7, onde ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, compreendemos isso, nós estamos então, de fato, no contexto para entendermos o versículo 14. Vai nos dizer, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, a mensagem do Evangelho é anunciada a muitos, ou é franqueada a muitos, ou podemos até dizer a todos os seres humanos, mas os escolhidos são apenas aqueles que estão com vestes nupciais, que, usando o termo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então este é o contexto, muitos são chamados e poucos escolhidos. Portanto, cada texto da palavra de Deus, vai ter o seu contexto e precisamos observá-lo dentro do seu contexto. Mas se você quer saber mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus, ampliar os seus conhecimentos a respeito da fé cristã, da teologia genuinamente cristã, você precisa conhecer a Academia Telos. A Academia Telos disponibiliza um curso de teologia online, 100% online e gratuito. Então, quer saber mais? Acesse lá o nosso site, é www.academiatelos.com.